Irmãos, que está um breve instante, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Hoje, de forma especial, escutamos o início, podemos dizer, do Evangelho de São Lucas. Claro que aqui pulou toda aquela parte, do nascimento de Jesus, que nós escutávamos há pouco tempo na festa ou na festividade natalina. Mas aqui fala para nós sobre o início, podemos assim dizer, da vida ministerial de Jesus, quando ele, já com 30 anos, sai de Nazaré e vai para outras cidades, vai para o sul e agora retorna novamente para a Galileia, para Nazaré. Somente para entendermos geograficamente, o espaço que Jesus estava andando, Nazaré como se fosse aqui em Iracema e Jerusalém como se fosse a capital, Rio de Janeiro. Então Jesus sai com 30 anos de um povoado que tinha mais ou menos 500 habitantes, ele sai e começa a pregar a Boa Nova, ele anda por toda aquela região, ele vai em direção ao sul, a capital, Jerusalém, e depois, movido pelo Espírito Santo, claro, ele retorna à Galileia. Na Galileia não é uma cidade, a Galileia é toda uma região, como se fosse a nossa região norte, noroeste aqui do nosso estado. E ali, nessa região da Galileia, que fica ao norte, está localizado a sua cidade natal, Nazaré, e ali, um dia de sábado, ele entra e toma o livro do profeta Isaías, lê um trecho e diz: hoje se cumpriu o que acabastes de ouvir. E é interessante observarmos, porque todos, diz o evangelista, tinham os olhos fixos em Jesus, fixos nele. Por quê? Ora, sai um habitante de um número, de uma localidade tão pequena, que compunha mais ou menos 500 pessoas. Todo mundo conhecia todo mundo sabia onde todo mundo morava, pai, mãe, filho, tio, avô, tataravô, porque era algo tão pequeno, tão pouca gente, que todo mundo conhecia todo mundo. Então aquelas pessoas sabiam quem de fato era Jesus. Até mais à frente nós vamos ouvir eles questionarem: mas quem é este? Ele não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos sua mãe, Maria? De onde vem tanta sabedoria? Então eles até questionam a realidade de Jesus, mas naquele momento ninguém fala nada, todos ficam admirados pela eloquência de Jesus. E é interessante perceber que o evangelista diz que quando ele retorna para a Galileia e vai visitando as sinagogas, ele chega na sinagoga da sua cidade, Nazaré. Mas só que antes de Jesus chegar, a sua fama já tinha chegado, já o precedia tudo aquilo que ele estava realizando e fazendo durante esse quase um ano de vida ministerial. Agora ele chega e lê esse profeta Isaías, que fala sobre o Messias, sobre o ungido do Pai, de Deus, que vai vir para libertar o povo de Israel. E aí, quando ele lê essa passagem, diz que se cumpriu o que acabaste de ouvir, todos ficam atônicos. Por quê? Quem é esse Messias? Será que é esse Jesus, o filho do carpinteiro? É ele que é o Messias? Mas o Messias não deveria vir com poder, com um grande exército? Não seria um homem poderoso, um rei, que vai expulsar os romanos da nossa terra e vai nos conduzir agora com a nossa cultura própria, e não mais ficarmos como vassalos de um povo estrangeiro, um povo pagão, como nós estamos aqui vivendo há tanto tempo com os romanos, assolando a nossa terra e o nosso povo? O povo esperava um Messias assim, político, poderoso, e Jesus vem de forma diferente. O poder de Jesus e a libertação que Jesus trouxe não é uma libertação política, mas é a libertação pior da escravidão, que é a escravidão do pecado. E aí Jesus, ele fala isso, ele agindo, a palavra diz, o Espírito do Senhor desceu sobre mim, me consagrou, me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos. E diante dessa realidade, o que São Lucas quer dizer para nós? Que nós precisamos ouvir a palavra e trazer essa mesma palavra para a nossa vida. A palavra que nós ouvimos um pouco antes, quando ele narra que muitos tentaram escrever e falar sobre a nossa história, e ele também fez a mesma coisa, ele direciona a alguém. No finalzinho ele vai dizer: a ti, excelentíssimo Teófilo. A palavra Teófilo pode ser um nome próprio? Pode. Nome próprio que é Edmo, Maria, João. Pode ser uma pessoa, um sujeito? Pode. Pode ser direcionado a esta pessoa. Mas também o nome Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então pode ser qualquer pessoa.
Pode ser que Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele não estivesse direcionando a uma pessoa específica, alguém chamado Teófilo, mas quando colocou este nome, ele quis dizer que essas palavras, essa carta que se tornou o evangelho, que fala sobre a vida de Jesus, é direcionado a todo cristão, e não somente a uma única pessoa. Por isso que Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então todos nós que somos amigos de Deus, ou deveríamos ser amigos de Deus, esse evangelho também é direcionado a cada um de nós. Se o evangelho é direcionado a cada um de nós, e Lucas narra os feitos e a vida de Jesus, começando para ouvirmos essa passagem do profeta Isaías, também nós precisamos então ouvir, acolher e viver o que fala para nós o evangelista Lucas hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou, me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. A palavra Cristo é ungido. Nós que também fomos ungidos no dia do nosso batismo, somos chamados de cristãos. O que significa a palavra cristão? Cristão quer dizer outro Cristo. Então, como batizado que somos chamados a ser outro Cristo aqui na terra. Ser outro Cristo na terra nada mais é do que viver a vontade de Deus, que é Pai, como o próprio Cristo viveu a vontade do Pai, e colocar em prática a palavra do Senhor. Lembra que é uma passagem lá em Nazaré, Jesus ele está numa cidade, numa casa, rodeado de muita gente, e aí Maria, sua mãe, quer falar com ele, e aí alguém, um emissário, diz: ora Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E aí Jesus fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí, olhando para o povo que está ao seu redor, ele vai dizer: minha mãe e meus irmãos são aqueles que colocam em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ele já está direcionando para nós, ser outro Cristo, que é o Cristo, o ungido, é fazer a vontade do Pai, é colocar em prática essa vontade e essa palavra de Deus. Então colocar a palavra de Deus é entender que eu também sou chamado a ser um discípulo missionário, que eu também sou chamado a anunciar a boa nova aos pobres. Aqui esses pobres não quer dizer que aquele que não tem o dinheiro, aquele que tem carência de bens materiais, mas toda e qualquer pessoa que tem necessidade de conhecer a Deus, que é pobre das coisas de Deus, que é pobre da intimidade com nosso Senhor. E nós, como cristãos que somos chamados a anunciar esta boa nova, que é Jesus às pessoas. Nós não podemos de forma alguma viver no ostracismo. O que é uma ostra? Tem a pérolazinha que fica guardada, é uma concha que guarda no seu interior aquilo que é mais precioso. Ninguém vê, ninguém toca, fica aprisionada, fechada em si mesmo, vive para si, não tem nada externo. A única coisa que tem externamente é a sua concha que a protege, mas ela não se abre para nada. E nós não podemos, como cristãos, viver fechado na nossa fé em nós mesmos. Precisamos abrir, precisamos ampliar, temos que viver o que o Evangelho hoje disse para nós, ser anunciadores, ungidos do Pai, para levar a boa nova aos pobres, levar o Evangelho às pessoas. E aqui está um grande problema, e que não é de hoje, mas como eu falava no início, rezando pelos grupos, hoje a Liga Católica e o grupo de identidade, o grupo de mulheres, eu fazia o convite a cada um de nós a sairmos do banco e começarmos a participar dos grupos da nossa igreja, ou retornar aos grupos, como a pandemia fez com que nós nos afastássemos um pouco, tanto da igreja ou quanto das pastorais, grupos e movimentos. Então é o momento agora de retornar às atividades da nossa igreja. Com isso, o que fez? Nós nos afastamos não somente das atividades da igreja, mas, e isso é muito triste falar, muitos de nós nos afastamos do próprio Deus, da própria vida religiosa. E aqui está um problema muito grande, porque hoje nós vivemos assim: eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu vivo a minha vida. Então tem um limite para Deus na minha vida. Eu tenho um costume, eu tenho a tradição, eu fui catequizado, educado, aí a igreja, tudo, eu rezo, sim, eu tenho fé, acredito que Deus exista, sim, mas agora, essa minha fé e acreditar que Deus exista, não está mudando a minha vida como outrora mudava.
Hoje, a fé em Cristo não quer dizer muita coisa para muitos de nós, porque nós vivemos de qualquer maneira. Ao ouvir um evangelho de hoje que diz que somos chamados a ser discípulos missionários, ou seja, outro Cristo, canais da graça de Deus na vida de alguém, muitos de nós somos canais da desgraça na vida das pessoas, porque em vez de aproximar Jesus das pessoas, nós o afastamos de Cristo. Jesus também chama a atenção para nós no Evangelho, hipócritas, vós não entreis nos céus e não deixeis que os outros também entrem. E nós estamos vivendo assim, basta que eu esteja bem, basta que eu busque a minha felicidade, o que importa é que eu esteja bem. No final, assinado Satanás, porque eu não me sacrifico mais para ninguém e nem por ninguém, eu me amo acima de tudo e até mesmo acima do próprio Deus. Eu sou o centro da minha vida. Como diz o filósofo Nietzsche, alemão, Deus está morto e morreu realmente, não que ele tenha morrido fisicamente, mas morreu em nossos corações, porque a prática religiosa que nós temos é uma prática vazia. Fazemos por fazer, cumprimos por cumprir, a lei pela lei, e não porque verdadeiramente amamos a Cristo Jesus. Mas padre, como você pode dizer isso? O senhor não sabe o que está no meu coração? Eu tenho minhas fraquezas, minhas limitações? Sim, todos nós temos. Então o senhor não sabe se eu amo ou não eu amo a Cristo. Basta eu ver as nossas atitudes na relação humana. Depois a gente fala de Cristo. Quando nós escutamos de alguém, eu te amo, você acredita mediante a palavra que a pessoa está dizendo ou mediante as ações dessa pessoa que precede a palavra? Porque falar que eu amo você e vivermos cada um na nossa casa é ótimo. Agora, falar que eu amo você e ter uma convivência estreita com você e não fazer com que essa palavra exerça de forma criteriosa, verdadeira, física, sólida, um amor verdadeiro para com você, é diferente. Porque eu falo que eu te amo, mas te trato mal. Eu falo que eu te amo, mas falo mal de você. Eu falo que eu te amo, dou as costas para você. Eu falo que eu te amo, não te ajudo, E aí, isso é amor verdadeiro? Nós achamos e confiamos em alguém que diz, eu te amo, mas me trata totalmente contrário. O que significa a palavra amor? Não se sacrifica por mim, não me trata bem, não me quer bem, deseja o mal, tem uma vingança, tem raiva de mim, não aceita eu como eu sou, com os meus temperamentos, os meus jeitos e tudo mais. A pessoa me ama, mas quer que eu me enquadre nos critérios dela. Isso me incomoda, então isso não é amor, e nós sabemos disso. Quando alguém fala que nos ama e não tem precedente, uma atitude que corresponda com essa palavra, nós não acreditamos naquela pessoa e na palavra que ela está dizendo. Então, se nós vivemos assim uns com os outros, isso pode ser família, amigo, colega, trabalho, casa, escola, qualquer grupo de pessoas, e até mesmo dentro da igreja, que nós nos relacionamos. A pessoa, quando diz que nos ama, ela precisa preceder com atitudes que correspondam com este amor. É fato isso. E Jesus é o único que pode dizer que nos ama, e os seus fatos precederam e mostraram na cruz o quanto Ele de fato nos ama, porque Ele sim se sacrificou por cada um de nós. Então, na mesma realidade e na mesma proporção, falar que ama a Jesus, precisamos preceder com atitudes como Cristo se entregar e se sacrificar verdadeiramente por Ele. Não é só falar que fé. O problema hoje é que a gente crê em Jesus e basta crer que achamos que o crer já é amar, e não é. Talvez seja uma influência lá fora, no mundo, que menospreza a fé cristã, fala tanto contra a fé e a igreja e a palavra de Deus, que às vezes a gente deixa se tocar. Não, se eu afirmar para o povo lá fora que não é de igreja, que eu tenho fé em Jesus, então ele vai entender que eu amo Jesus e está bom, assim não preciso fazer muita coisa. Basta dizer que eu vou à igreja, que eu rezo e que eu creio em Jesus. A gente sabe que não é assim. Então, na mesma proporção que você exige do outro um amor, uma prática, uma atitude, precisamos ter para com Cristo Jesus. O Evangelho fala que somos chamados, como outro Cristo, a anunciar a boa nova às pessoas. E é aqui o cerne do ser cristão. Eu preciso anunciar a boa nova, levar Jesus às pessoas. Tenhamos cuidado para não entrar no céu e impedir as pessoas também de entrarem. Nosso Senhor vai nos cobrar cada atitude nossa, cada ação, cada negligência da nossa parte, cada falta. E o pior é quando nós tivermos que responder pelas faltas do outro, porque nós
atrapalhamos o outro de chegar até Jesus. Isso é uma falta maior e mais pesada. E a mão do Senhor vai pesar sim sobre cada um de nós, seja sobre mim como sacerdote, primeiramente diante de uma comunidade cristã, ou sobre cada um de nós fiel batizado. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tomar essa decisão, de ser comprometido com a nossa fé, de o amar verdadeiramente ao ponto de nos sacrificarmos por Ele, e entender que como outro Cristo na terra, como cristãos que somos, temos a necessidade de levar Jesus às pessoas e trazer as pessoas a Jesus. Não vamos viver de qualquer maneira, não vamos ser negligentes com a nossa fé, com a nossa vida religiosa, precisamos ser firmes, precisamos ser decididos, precisamos de fato amar e mostrar a Cristo o quanto nós o amamos, apesar de nossas limitações, mas temos que nos sacrificar por esse amor, porque amar a Cristo vale o sacrifício, porque Cristo fez de tudo por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.